Capítulo 551, Capacidade ativa máxima de Thor. Está lotado deles. Félix prometeu. Muito bem. Thor sorriu para si mesmo com um olhar obsceno, sem se incomodar com os olhares desagradáveis que recebia de Asna e Lady Esfinge. Eles realmente sentiram que o espaço da consciência havia sido sujo no momento em que Thor decidiu viver com eles. Enquanto isso, Félix não poderia ter se importado menos, pois no momento em que chegou ao quarto de seu dormitório, ele se conectou ao OVR. Então, ele foi direto ao centro de medição para testar a transmutação elétrica antes do início da aula. Depois de entrar em uma sala VIP privada, Félix criou um monte de objetos aleatórios, como cadeiras, mesas, micro-ondas, skates, etc. Todos eles foram feitos de materiais diferentes. Félix decidiu começar com algo pequeno. Ele pegou um copo de vidro e ativou a transmutação elétrica. SZLZLZLZ. Em menos de 1 milissegundo, o copo de vidro foi consumido por milhões de minúsculas cargas azuis, escondendo-o completamente. No início, Félix ainda sentia sua presença na palma da mão. Mas 1 segundo depois, a presença desapareceu completamente, ao contrário das cargas elétricas que permaneceram no formato exato do copo de vidro. Interessante, Félix murmurou enquanto cutucava com o dedo. Ele sentiu que seu dedo havia afundado dentro, fazendo-o perceber que a xícara havia realmente desaparecido. Abruptamente, Félix agarrou sua mão, quebrando a forma das cargas elétricas. Em vez de se espalharem em todas as direções ou desaparecerem, as cargas passaram pelos poros de Félix, desaparecendo dentro de seu corpo. Eu absorvi. Os olhos de Félix se iluminaram ao sentir o novo raio armazenado em seu corpo. No entanto, como a quantidade era muito baixa, era difícil avaliar quantos volts ele absorvia. Sem mais delongas, Félix ativou a transmutação elétrica em um micro-ondas. SZLZLZZ. Desta vez, bilhões de minúsculas cargas elétricas emergiram de suas palmas e começaram a envolver o micro-ondas de cima a baixo. A visão parecia um bando de formigas aglomerando-se sobre um pedaço de doce. Alguns segundos depois, Félix tirou a mão do micro-ondas ao sentir que não estava mais tocando uma superfície dura. Quando ele passou pela fenda das cargas elétricas, ficou chocado ao descobrir um número infinito de cargas conectadas como uma rede. Quanto vou absorver? Enquanto ele dizia isso, a eletricidade recém-criada passava rapidamente por seus poros. Em menos de 1 segundo, nada foi deixado para trás. Desta vez, Félix sentiu que havia absorvido uma quantia bastante tangível. Imediatamente depois, ele comparou com a quantidade de energia perdida durante a ativação da transmutação elétrica. Isso é bom demais. Félix sorriu amplamente. Perdi uma pequena fração da minha energia, mas a quantidade ganha poderia me ajudar a entrar no modo supersônico por pelo menos 1/4 de segundo. Pode não parecer muito, mas Félix entendeu que era necessário ativar seu campo elétrico para conseguir aquela moeda antes. A cada ativação, o campo consome de 2 a 3%. A diferença era grande demais para comparar. Não tendo dados suficientes, Félix foi testar em objetos maiores, como carros, ônibus, estátuas, etc. Não importa se o objeto era feito de pedras, terra, metal ou plástico. Todos eles recorreram à eletricidade obedientemente. Isso ocorreu devido à transmutação elétrica que transformou esses objetos em sua forma básica primeiro, que é a energia natural. Nesse ponto, foi fácil transmutá-lo em energia elétrica e depois em eletricidade. Agora enquanto eu estiver perto de objetos, nunca ficarei sem eletricidade. Félix esfregou as mãos de alegria e disse, agora, vamos para a parte divertida. Sala I, adicione 2 tomadas conectadas por um cabo de 1 quilômetro. Félix solicitou, como você manda. Um momento depois, 2 paredes foram erguidas na sala. Um estava na frente de Félix enquanto o outro estava a 1 quilômetro dele. A única coisa que os conectava era um cabo preto conectado a 2 tomadas modernas.
Ao ver que ele iria usar a transmutação elétrica em si mesmo, todos os inquilinos em sua mente que estavam jogando pôquer juntos levantaram a cabeça. Enquanto Asna mostrava uma expressão curiosa, os outros 3 sorriam divertidos. Quem quer apostar que ele vai vomitar? Thor perguntou com um sorriso. Eu aceito essa aposta. Jormungand sorriu levemente, acredito que ele desmaiaria instantaneamente antes de conseguir vomitar. Eu passarei. Lady Sphinx acenou para ela e se concentrou em Félix, que tentava tocar a tomada com um dedo trêmulo. Eles podiam sentir sua agitação e medo em seus batimentos cardíacos estrondosos. Eles pensaram que era uma reação completamente normal, já que ele iria literalmente perder seu corpo físico e transmutá-lo em eletricidade. Como se alguém não se sentisse assustado só de pensar nisso. Esta é a UVR, o pior que poderia acontecer era morrer no processo. Félix começou a respirar fundo para se acalmar. Parecia que funcionou muito bem quando seu dedo parou de tremer. Não querendo perder o controle de suas emoções novamente, Félix tocou rapidamente a cabeça exposta do cabo e foi eletrocutado instantaneamente. No entanto, além do cabelo endurecido, ele apenas sentiu a força bruta sendo derramada sobre ele. Félix contou até 3 para trás e ativou a transmutação elétrica com os olhos fechados. SZLZLZLZLZ. As cargas elétricas emergiram de todos os poros do corpo de Félix e o cobriram completamente. Uma fração de segundo depois, Félix começou a sentir náuseas e tonturas como se estivesse em uma montanha russa com centenas de curvas torcidas. Como ele estava com os olhos fechados, seus sentidos do ambiente aumentaram, fazendo com que a tontura aumentasse 2 vezes. Vou vomitar assim. Félix instantaneamente abriu os olhos, querendo diminuir a sensação de merda. Porém, ele percebeu que sua visão estava completamente prejudicada assim como o resto das sensações. As únicas sensações que restaram foram movimentos, emoções e desejos. Já estou em forma elétrica. Félix se perguntou enquanto tentava olhar ao redor, mas sem sucesso. Tudo estava tão negro quanto a noite. Ancião, isso é normal? Félix perguntou, como posso me mover se não consigo sentir a área em que estou? Para um novato, isso não é nada. Thor informou, se você tivesse manipulação de relâmpagos, você seria capaz de se guiar com partículas de relâmpagos ao seu redor. Eu vejo. Neste ponto, Félix só podia ordenar que seu corpo não físico se movesse, embora ele literalmente não tivesse ideia de para onde estaria se movendo ou se realmente se moveria. Após a ordem, Félix esperou alguns segundos na escuridão total e então desativou a habilidade, querendo verificar sua posição atual. Infelizmente, o efeito nauseante foi aumentado 10 vezes desta vez, fazendo Félix querer vomitar. Imediatamente após seu corpo ser construído novamente, Félix não conseguiu mais resistir aos seus reflexos de vômito quando abriu bem a boca e vomitou uma fonte de vômito. É isso, deixe tudo sair. Thor riu de alegria enquanto estendia a mão para o irritado Jormungand que perdeu a aposta. Enquanto isso, Asna e Lady Esfinge não queriam estragar o dia olhando para uma visão tão nojenta. Querido Deus, essa foi a pior sensação que já experimentei na minha vida. Félix enxugou a testa suada enquanto segurava a barriga com força. Ele estava sentindo uma dor imensa nos intestinos, como se não fosse ao banheiro o mais rápido possível, eles iriam explodir. Felizmente, ele estava na UVR, fazendo com que ele se livrasse desses sentimentos com um único pedido. Depois de seu corpo voltar ao normal, Félix suspirou de alívio e perguntou, isso também é normal, velho? Quando viu o Mestre Salt se transformar em uma sombra viva, ele não pareceu sentir nenhuma dor depois de ter seu corpo reconstruído. Isso porque ele provavelmente não comeu nada e limpou os intestinos antes de se transformar. Thor esclareceu, é fácil para o corpo se transmutar em um elemento. No entanto, a comida que você comeu ou os resíduos que ainda estavam em seu corpo é uma questão diferente. Veja, quando seu corpo começa a se reconstruir, qualquer coisa externa seria mais difícil de retornar à sua forma básica. Para sua pulseira e roupas, elas poderiam facilmente ser reconstruídas sem você perceber.
No entanto, a comida e os resíduos dentro do seu corpo garantiram que você sinta-os completamente, pois eles estão sendo reconstruídos dentro de seus órgãos. Não admira. Félix achou sua explicação razoável, já que ele realmente sentia que seu corpo queria expulsar tudo o que era externo, não importa o que acontecesse. Jormungand acreditava que Félix iria desmaiar de dor, mas ele endureceu e apenas vomitou. Félix não sabia o que fazer no mundo real onde era impossível se livrar desses sentimentos após a transmutação. Nos jogos, era possível ingressar após um dia de jejum para manter o corpo em sua forma mais pura. Mas no mundo real, ele não poderia fazer isso consigo mesmo por apenas uma habilidade. Isso significava que, sem uma solução sólida, ele provavelmente evitaria usá-la no mundo real. Ancião Thor, como você estava lidando com as consequências? Félix perguntou educadamente. Fim do capítulo. Chapter 552, Thor. Ancião, como você estava lidando com as consequências? Félix perguntou. Simples. Thor bocejou. Eu destruo tudo o que é externo dentro do meu corpo no momento em que quero transmutar. Se eu estivesse me sentindo carente, eu primeiro os transmutava em energia. Mesmo. Jormungand acrescentou. Possivelmente a maioria dos primogenitores com habilidades de transmutação fazem assim. Essa é uma boa solução, na verdade. Félix concordou que era o método perfeito para transmutar com segurança, sem se forçar a jejuar todos os dias. Para aproveitar totalmente essa habilidade, preciso aprender essas duas técnicas também. Félix decidiu enquanto examinava a área ao seu redor. Agora que seu foco foi liberado, ele conseguiu perceber que a parede ao lado dele não era a mesma. Quando ele olhou em volta, ficou surpreso e um pouco animado ao ver outra parede ao lado de muitos objetos diferentes. Haha, eu realmente passei pelo fio. Félix riu exultante, achei que tinha permanecido no meu lugar devido à falta de sensação. Sem mais delongas, Félix solicitou a IA da sala que reproduzisse o que aconteceu em um holograma. Félix observou com uma expressão emocionada como seu corpo foi transformado em uma tocha elétrica humanoide e depois desapareceu pela tomada por alguns segundos antes de emergir do outro lado. Ele parou o vídeo ali mesmo, não querendo assistir a outra visão nojenta. No momento em que eu dominar essa habilidade, estarei intocado na maioria dos planetas. Félix sorriu levemente, sabendo que a maioria dos planetas descobertos ainda dependia de eletricidade como o planeta Terra. Apenas planetas avançados foram atualizados para outras alternativas melhores. Então, se ele acabasse sendo perseguido, bastaria tocar em um fio ou tomada e ele iria embora. Poucos minutos depois, Félix finalizou os testes e desconectou-se. Depois, foi para a aula e passou 4 horas estudando 2 disciplinas obrigatórias. Durante todo o período em que esteve no segundo semestre, ele ainda não havia inventado uma poção de nível 2, seja no mundo real ou na UVR. Mas houve uma melhoria notável, pois na primeira vez que Félix tentou prepará-lo, ele conseguiu economizar apenas 2% da mistura. Mas agora, ele alcançou o impressionante 6%. Naturalmente, isso se deveu aos seus reflexos rápidos como um raio, ajudando a erguer uma cúpula protetora maior e mais rápido do que a maioria das bruxas de sua classe. Apenas Lara e Camille conseguiram superá-lo em 1%, já que suas características inatas também não eram brincadeira. Esses resultados extraordinários estavam começando a irritar a maioria dos seus colegas de classe. Isso porque eles estavam tentando ao máximo superá-lo, mas sem sucesso. Para bruxas orgulhosas como elas não estavam prontas para aceitar outra derrota por suas mãos. Félix não deu a mínima para nada disso, pois assim que termina as aulas, ele sempre volta rapidamente para o dormitório. Hoje não foi diferente. Depois de fazer login na OVR, Félix foi para a sala privada de Jormungand, que se transformou no melhor campo de treinamento que alguém poderia desejar. Assim como queria iniciar sua rotina diária, lembrou-se de algo extremamente importante. Ancião Thor, existe alguma outra maneira de fechar os recipientes de relâmpagos em meu corpo? Félix perguntou com um tom esperançoso.
Embora ele já fosse capaz de fechá-los e abri-los como quisesse, não era confortável, pois era necessário usar energia mental. Isso foi extremamente cansativo e um desperdício de um recurso importante. Claro que existe. Thor concordou com a cabeça, conseguindo levantar o ânimo de Félix. Infelizmente, ele os esmagou dizendo, embora você precise de pelo menos uma manipulação limitada de raios. Félix franziu as sobrancelhas e perguntou, é obrigatório? De fato, Thor acenou com a cabeça, isso porque você precisará usar um pouquinho de eletricidade para contrair os poros e fechá-los continuamente. Oh, entendi. Félix entendeu imediatamente a brincadeira do método. Quando ele usa suas habilidades, os raios inundam os poros, tornando-os impossíveis de serem fechados. No entanto, se apenas um pouco de eletricidade percorresse sua pele 24 horas por dia, 7 dias por semana, na superfície, isso seria suficiente para contrair os poros e mantê-los fechados. Sem manipulação relâmpago isso era impossível. Pelo menos existe um método. Félix se recuperou da decepção e começou a se aquecer para o próximo treino diário. 4 horas depois, Félix teve que concluir seu treinamento um pouco mais cedo hoje devido à promessa de matar Thor e mostrar-lhe a atmosfera noturna da UVR. Atualmente, os dois estavam diante de 2 espelhos separados na casa de Félix em Vandaron. Enquanto Félix parecia satisfeito com sua aparência em uma roupa casual, Thor parecia estar lutando para decidir sobre suas roupas. Ele tinha uma loja de realidade virtual aberta diante dele enquanto navegava pelos trilhões de roupas masculinas de todos os tipos de culturas e raças. Esse VR tornou tudo muito conveniente e difícil ao mesmo tempo. Thor suspirou com uma expressão irritada enquanto experimentava uma roupa após a outra. Ancião, todos eles ficam ótimos em você. Félix complementou enquanto sorria ironicamente. Eles já estavam aqui há cerca de 15 minutos. Se ele tivesse que adivinhar, ele diria que Thor usou pelo menos 150 roupas somente nesse período. Parece que você sai com mulheres um pouco demais. Asna riu, algumas de suas tendências devem ter passado para você. O que posso dizer, minha deusa? Thor sorriu encantadoramente ao elogiar, nem todo mundo é tão deslumbrante quanto você para usar qualquer coisa e ficar fabuloso com ela. Nenhum elogio mudará minha impressão sobre você. Asna bufou, veremos sobre isso. Thor sorriu confiante enquanto arrumava uma jaqueta de couro que usava em uma camiseta branca. Com seus jeans pretos de couro e barba branca, ele realmente parecia um motociclista durão. Isso servirá por enquanto. Satisfeito, Thor deu um leve aceno de cabeça para si mesmo no espelho e então gesticulou para Félix se mover. Félix imediatamente tirou a chave do carro da pulseira e foi até a garagem. No momento em que Thor viu o carro voador elegante e escuro de Félix, ele se apaixonou por ele. Eu experimentei esse bad boy, deixe-me assumir o volante. Thor perguntou enquanto estendia a mão para Félix. Você tem certeza que sabe dirigir? Félix perguntou um pouco preocupado enquanto colocava as chaves na palma da mão de Thor. Ele sabia que se Thor acabasse acertando alguém, eles estariam em apuros. Mas ele também não queria rejeitar o pedido de Thor, para não acabar arruinando o relacionamento deles antes mesmo de começar. Não se preocupe, quão difícil pode ser. Assim como uma criança animada, Thor imediatamente pulou para dentro do carro pela janela e apertou o botão de ignição. O carro voador subiu meio metro acima do solo, forçando Félix a pular rapidamente antes que Thor fizesse qualquer outra coisa. Espero que ele não corra atrás de ninguém. Félix suspirou enquanto colocava o cinto de segurança. Então, ele pediu, rainha, abra a garagem. Ao ver que Thor estava ocupado lendo os botões do painel, Félix tomou a liberdade de apertar o cinto de segurança também. Depois de ver que a garagem estava aberta, expondo uma rua bem iluminada e semi-movimentada, Thor sorriu largamente e apertou o pedal de aceleração até o limite, fazendo com que o carro voasse como o vento para a rua movimentada. Ancião, os freios! Abaixe os freios! Assustado, Félix gritou enquanto se agarrava à sua querida vida.
Infelizmente, Thor não se preocupou em ouvi-lo, pois ele aumentou ainda mais a velocidade enquanto girava o volante para a esquerda. SMAASHH. Como esperado, no instante em que se fundiram com a rua, o carro deles acabou colidindo com outro veículo, fazendo com que os dois seguissem em direções diferentes. Felizmente, os outros carros provavelmente estavam no modo automático, pois haviam evitado os carros que chegavam, evitando causar caos em massa na rua. Porém, isso fez com que o carro de Félix e o outro tivessem como alvo os pacíficos pedestres, que cuidavam da própria vida. Todos eles ficaram congelados em seus próprios lugares com expressões atordoadas. Sem ousar acreditar que seriam vítimas de um acidente de carro na UVR. Os freios. Infelizmente, o último grito horrorizado de Félix não mudou nada, pois o carro deles era rápido demais para ser parado. No final, o carro voador passou por cima de 2 goblins e uma bruxa, transformando-os em uma bagunça sangrenta. O pior veio depois, quando o carro só parou depois de passar pelo vidro de um restaurante, matando 2 garçons e uma bruxa que tomava seu café em paz. Pip pip, KYAAA. Os ruídos da sirene do sistema de alarme do restaurante e os gritos estridentes ressoaram estrondosamente na área, fazendo com que todos que passassem olhassem para a bagunça atual. Estamos acabados. Félix olhou para o teto curvado de seu carro com uma expressão inexpressiva, sabendo que ele havia sido ferrado por Thor. Do que você está falando? Não estamos em um espaço virtual. Eles podem reviver quando quiserem. Thor riu alto com a jaqueta toda rasgada e a barba empoeirada. Ele não parecia nem um pouco arrependido por matar 5 pessoas inocentes. É verdade, eles podem reviver quando quiserem, já que os matamos. Félix cobriu os olhos com uma expressão desesperada, mas definitivamente não receberemos o mesmo tratamento. Peepo, eles estão aqui. Félix ficou um pouco choroso ao ouvir o barulho da sirene dos policiais, aproximando-se rapidamente do local do acidente. Esquecido do destino que o aguarda, Thor ainda tentava ligar o carro pressionando o botão de ignição. Infelizmente, apenas fumaça saiu do capô dianteiro, fazendo-o perceber que o carro estava completamente quebrado. No momento em que ele planejava se desculpar por estragar o carro de Félix, um rugido furioso ressoou atrás deles: "Esta é a polícia! Saia do veículo agora mesmo! Hahaha, espero que você goste das comidas e bebidas da prisão." Asna riu de alegria ao lado de Lady Esfinge e Jormungand, que não esperavam que Thor mandasse Félix para a prisão em seu primeiro dia. "Prisão? É uma prisão mista?" Thor perguntou com um tom sério, parecendo que ele realmente consideraria entrar em um deles se tivesse garotas. Ele está sem esperança. Por que não estou surpreso? Apenas caia morto, sim. Todos eles bateram palmas no rosto depois de ouvir seu tom sério, sentindo-se exaustos demais para se preocupar com ele. Você está sozinho, Félix. Asna não hesitou em desconectar a conexão, deixando Félix e Thor sozinhos. Fim do capítulo. Capítulo 553, sendo levado para a delegacia. Quando Félix viu um esquadrão de orques, vestindo uniformes azuis metálicos e com armas laser prateadas apontadas para eles, ele imediatamente levantou os braços em sinal de rendição e gritou: "Não atire! Estamos saindo, ancião, faça o mesmo ou eles vão atirar em nós." Félix esclareceu sua situação para Thor: "Se não obedecermos, nosso tempo de prisão aumentará. Se reagirmos, eles vão atirar em nós. Sermos mortos pelas balas significa que seremos proibidos de acessar a UVR por pelo menos 50 anos. Banimento." Seriamente, Thor ficou um pouco surpreso com isso, pois não esperava que as regras fossem tão rígidas. Ele havia lido algumas das memórias de Félix sobre a UVR, mas não olhou para as regras rígidas que mantiveram a UVR em funcionamento por tanto tempo. A regra mais rígida era prejudicar outra pessoa em espaços públicos, já que a punição varia de 1 semana de prisão até a proibição vitalícia de acesso à UVR. No momento, Félix acreditava que, com o número de vítimas em mãos, eles definitivamente seriam mandados para a prisão por pelo menos meio ano.
Se ele decidisse fazer um acordo com as vítimas, ele não cumpriria nenhuma pena de prisão, pois elas retirariam todas as acusações contra ele. A rainha não poderia puni-lo se as vítimas ficassem satisfeitas com o resgate. Félix não se atreveu a correr, pois era impossível fazê-lo usando uma pulseira AP. Queen constantemente informava sua localização aos aplicadores da lei. Ao perceber que a situação poderia acabar mal para ambos, Thor decidiu cumprir as regras. Os dois saíram do carro com as mãos para cima e as costas voltadas para os policiais. "Tire-os daqui", o líder do esquadrão ordenou calmamente enquanto documentava a cena do incidente como um protocolo. A primeira coisa que ele fez foi solicitar à rainha que divulgasse informações básicas sobre Félix e Thor. Como Félix e Thor eram considerados criminosos agora, a rainha não hesitou em expô-los exibindo 2 hologramas. Um mostrava os detalhes de Félix e o outro cobria os de Thor. Eles apareceram assim: nome, Thor, idade, 29. Endereço residencial da UVR, 2916 Simpson Street, Distrito de Bloomington, Vandaron. Endereço do mundo real, desconhecido. Registro criminal, NR. Desconhecido. O líder do esquadrão franziu as sobrancelhas e pensou, ele está em território desconhecido ou algo assim. Ponto de interrogação. Alguém infringir a lei, a rainha exporia ambas as localizações com base nas regras da UVR. Isso foi feito assim para que o criminoso fosse obrigado a receber sua punição obedientemente, em vez de sair e ficar invisível. Tanto faz, ele não tentará evitar a punição a menos que não se preocupe em viver sem uma pulseira. O líder do esquadrão encolheu os ombros descuidadamente e olhou os detalhes de Félix. Nome, Félix Maxwell. Idade, 20. Endereço residencial da UVR, 2916 Simpson Street, Distrito de Bloomington, Vandaron. Endereço do mundo real, campus da Royal Academy. Registro criminal, NR. Félix Maxwell, onde eu ouvi esse nome? Porra, ele é o famoso pocionista humano e jogador de SG. O líder do esquadrão engoliu em seco enquanto olhava para Félix, que estava com a bochecha plantada no chão rachado. Vendo como 2 de seus agentes da lei estavam com os joelhos apoiados em suas costas para contê-lo, ele sentiu como se seu coração estivesse prestes a pular do peito. Ele percebeu que tanto Félix quanto Thor já estavam algemados, então não havia necessidade da aspereza necessária. Esses bastardos vão me matar ou ser demitido. Assustado, o líder do esquadrão imediatamente correu em direção aos seus oficiais e os repreendeu com um tom furioso. Foi assim que eu ensinei vocês a tratar o cidadão do Império. O que? Os policiais se entreolharam confusos, sem saber do que ele estava falando. Tire a porra das pernas dele. Você vai fazer com que nós 2 morramos. O líder do esquadrão enviou uma mensagem telepática a todos os membros do seu esquadrão. Este é Félix Maxwell, o pocionista humano com triplo cidadão AA. No instante em que os policiais ouviram isso, seus joelhos começaram a tremer acima das costas de Félix, dando-lhe uma bela massagem. Félix virou a cabeça e viu que todos os policiais suavam profusamente enquanto tentavam ao máximo tirar os joelhos de suas costas. Félix não queria incomodá-los, já que era realmente culpa dele ter permitido que aquele encrenqueiro conduzisse em primeiro lugar. Por isso, ele pediu educadamente, oficiais, podemos nos levantar. Claro, claro, por favor, desculpe meus subordinados, eles ainda são novos na área, o que os deixa ansiosos demais para provar seu valor. O líder do esquadrão imediatamente o ajudou com um sorriso bajulador. Então, ele começou a tirar o pó das roupas de Félix enquanto gesticulava com os olhos para que seus subordinados ajudassem Thor a se levantar. Haha, nada mal garoto, parece que você tem autoridade por aqui. Thor riu alto, indiferente aos pedestres que o ouviam. Ancião, acalme-se, por favor. As pálpebras de Félix se contraíram ao ver os olhares hostis que recebiam de todos. Uma coisa é ver o favoritismo acontecendo antes de você e outra é ouvir alguém se gabar disso. Leve-os rapidamente antes que ele vomite ainda mais bobagens. Seja gentil desta vez, droga.
O líder do esquadrão ordenou telepaticamente. Porém, no momento em que queriam solicitar a mudança de Félix, ele falou primeiro: policial, por favor, me dê os nomes das pessoas afetadas pelo incidente, farei questão de compensar a todos pelo trauma. Ao ouvir isso, os pedestres que começavam a ter uma má impressão de Félix acenaram com a cabeça em aprovação. Considere isso feito. O líder do esquadrão acenou com a cabeça com firmeza e empurrou-o através dos escombros em direção à van da polícia. Ancião Thor, por favor, deixe cuidar de tudo. Félix perguntou ao entrar na van usando algemas metálicas prateadas. Thor o seguiu com o mesmo sorriso indiferente no rosto, aparentemente gostando da experiência até agora. Eles não vão nos libertar. Thor se perguntou, eles parecem ter medo de ofender você. Eles não têm jurisdição para fazer isso. Félix balançou a cabeça e esclareceu, na verdade, ninguém sabe disso, já que a rainha é a responsável por aplicar a punição se ela disser respeito a outra pessoa. A razão pela qual eles estavam com medo antes foi devido ao tratamento rude que eles usaram conosco. Eles estavam preocupados com a possibilidade de me ofenderem e eu faria de tudo para tornar a vida deles um inferno. No entanto, se eles fizeram o seu trabalho direito, ninguém se preocupará em assumir isso, já que a rainha estava garantindo sua proteção na UVR e nas informações confidenciais do mundo real. Eu vejo. Thor coçou a barba e disse, acho que não vamos ao bar, afinal. Félix cobriu os olhos ao ouvir isso e parou de conversar com Thor, temendo que ele pudesse fazer algo do qual se arrependeria. Em pouco tempo, a van flutuante parou em frente à delegacia. Vejam só, já estava lotado de repórteres que de alguma forma conseguiram chegar antes da van da polícia. No momento em que Félix foi escoltado para fora da van, eles avançaram em sua direção com a pulseira apontada para ele. Eles pareciam muito animados com notícias tão interessantes, já que Félix nunca havia participado de um escândalo como a maioria dos ídolos. Senhorio, você pode nos contar como você se sentiu quando esmagou aqueles pobres pedestres? Por que você não usou o sistema de direção automática? Você vai compensar suas vítimas pelo trauma que você lhes causou. Moscas irritantes. Félix amaldiçoou mentalmente depois de ouvi-los distorcer os fatos com rostos diretos. Ele sabia que todos sabiam que Thor estava ao volante, mas preferiram transferir a culpa para Félix, já que ele atrairia mais cliques do que um ninguém aleatório. Thor ainda recebeu alguns comentários enquanto era gentilmente empurrado para a entrada da delegacia. Nem Thor nem Félix tiveram tempo de responder a nenhuma das perguntas dos repórteres, pois foram repelidos pelos policiais. Por aqui, Sr. Félix. O líder do esquadrão acompanhou Félix pessoalmente até a sala de interrogatório, onde os criminosos confessam seus crimes e assinam um contrato rigoroso para impedi-los de cometer outro crime novamente. O rigor do contrato depende da gravidade da atividade criminosa. Depois que chegaram à sala, que parecia uma fria sala de interrogatório com duas cadeiras simples e uma mesa, Félix tomou a liberdade de sentar-se sozinho. Thor foi levado para a outra sala. Antes de se separarem, Félix o informou para manter as respostas ao mínimo, pois tudo seria levado em consideração. Sir Félix, por favor, espere alguns minutos, os interrogadores estarão aqui em breve. O líder do esquadrão disse educadamente enquanto saía pela porta. Finalmente, está feito. Imediatamente após sair, ele soltou um longo suspiro de alívio e voltou para a van da polícia. Seu trabalho estava feito e agora Félix e Thor eram responsabilidade de outra pessoa. Fim do capítulo. Capítulo 554. A preparação da expedição está definida. Alguns minutos depois, os interrogadores chegaram e fizeram várias perguntas a Félix e Thor sobre o incidente para decidir se foi intencional ou não. Ao descobrir que era a primeira vez que Thor dirigia, eles decidiram ser tolerantes e registrar isso como um incidente devido à reputação de Félix. Se fosse um movimento deliberado para matar pessoas inocentes, mesmo pagar um resgate não seria suficiente.
Tudo bem, Sir Félix, agora que estabelecemos os detalhes do incidente, deixaremos que você cuide do caso de acordo com as vítimas. O interrogador apertou a mão de Félix e observou: por favor, cuide disso em no mínimo uma semana. Caso contrário, teremos que colocá-lo na prisão até que você pague ou aceite a punição. Obrigado, oficial. Depois de apertar a mão do homem, Félix saiu da sala e foi sentar-se na sala, esperando o término do interrogatório de Thor. Eles já haviam retirado as algemas dele, pois estavam lá apenas para a mídia, para não reclamarem de um tratamento imparcial. Durante a espera, Félix acessou os IDS de bate-papo de suas vítimas e as contatou uma por uma. Alguns deles tiveram seus advogados respondendo por eles, enquanto outros assumiram a responsabilidade. Seja o que for, Félix deu-lhes 5 milhões de SC para cada um deles, para garantir que o caso fosse concluído o mais rápido possível. Ele não tinha tempo a perder estando na prisão ou em negociações de longo prazo. As vítimas não se atreveram a abusar da sorte tentando arrancar mais moedas de Félix devido à sua reputação assustadora. Eles eram apenas pessoas honestas e 5 milhões de SC caindo livremente em seu colo era mais do que eles poderiam pedir. Assim, o problema foi resolvido antes que o interrogatório de Thor terminasse e antes que os inimigos de Félix pudessem usar esse escândalo contra ele. Como o cogumelo racista que não teria perdido tal oportunidade de trazer sua imagem para a sujeira. Porém, a notícia ainda se tornou viral, atingindo até Olivia e seu avô. Quando ligaram para perguntar pelo seu bem-estar, Félix aliviou a preocupação dizendo-lhes que o caso estava encerrado. Em pouco tempo, Thor foi enviado por um interrogador irritado. Deus sabe o que ele fez para irritá-lo daquele jeito. Vamos voltar para casa, disse Félix, suspirando. Espere, por que não podemos ir ao bar agora? Thor perguntou casualmente, ainda não é muito cedo. A mídia estará em cima de nós se formos vistos lá fora. Félix disse, se você estiver disposto a usar um disfarce, podemos ir tomar uma ou duas bebidas. Em vez de responder, Thor estalou o dedo e todo o seu comportamento mudou. Roupas, rosto, estrutura corporal. Tudo. Que tal agora? Thor perguntou. É suficiente. Félix acenou com a cabeça e usou seu próprio disfarce. Em seguida, eles saíram da delegacia pela porta dos fundos. Desta vez, eles pegaram um táxi em direção a um dos melhores bares da cidade. Enquanto Thor ainda estava ansioso para provar algumas das melhores bebidas alcoólicas da época, Félix só queria mandar embora esse encrenqueiro, não querendo sair mais com ele. Quase acabaram indo para a cadeia no primeiro dia, só Deus sabe o que vai acontecer na próxima vez. Asterisco asterisco. 3 semanas depois, no quarto do dormitório, Félix estava conversando com Malak e Eric sobre a expedição. Ele já foi informado que a nave exploradora e os novos guarda-costas de Robert haviam chegado ao planeta Terra. Como o avô e a família de Félix residiam atualmente na Ilha Pérola Celestial, medidas de segurança de alto nível foram erguidas em torno dela. Os líderes mundiais e a Aliança Anti-Royalty foram os que pagaram muitas moedas para erguê-los e mantê-los funcionando corretamente devido a Félix. O líder mundial não queria provocar Félix ao não proteger o seu avô enquanto a Aliança Anti-Realeza estava obrigada por contrato a fazê-lo a todo custo. Consequentemente, o navio explorador e os novos guarda-costas conseguiram entrar furtivamente na Ilha das Pérolas do Céu sem que os inimigos de Félix descobrissem. No entanto, entrar furtivamente foi a parte mais fácil, mas deixar o planeta provou ser um desafio. Este foi o tema da discussão deles. Félix entendeu que no momento em que Malak e Eric fossem pegos, eles seriam 100% mortos. Isso porque eles seriam interrogados sobre os segredos de Félix e estavam obrigados por contrato a não revelar nada. Se eles endurecessem através da tortura do interrogatório, seriam expostos a técnicas de manipulação de memória e poções. Isso definitivamente compensaria o protocolo destrutivo automático que estava escrito no contrato. Isso simplesmente implica que a rainha explodiria sua consciência no instante em que suas memórias fossem invadidas.
Félix não queria perder Eric e Malak, a única linhagem de primogenitores em seu esquadrão. Eles eram muito valiosos. Que tal entrarmos em contato com os aliados da organização e pedirmos que eles nos escoltem para fora? Malak sugeriu. Não, isso é muito arriscado. Félix balançou a cabeça com firmeza. Eles podem ser nossos aliados, mas não hesitariam em contratar mercenários para bloqueá-lo no espaço sideral antes que você pudesse ligar os motores da velocidade da luz. Inferno, acredito que eles já estão se preparando para fazer isso, quer peçamos uma escolta ou não. Félix não estava nem um pouco paranoico, pois para ter acesso à ilha, ele teve que informar a frota anti-realeza. Se ele não fizesse isso, a nave espacial seria impedida de entrar. Eles realmente não poderiam escapar das medidas de segurança, pois se não fossem tão bons, a ilha teria sido inundada por não nativos. Então, o que fazemos? Eric coçou a careca de frustração ao ver que todos os seus planos não estavam dando certo. Malak arqueou as sobrancelhas e começou a pensar profundamente em uma solução sólida. Porém, antes que ela pudesse pensar em alguma coisa, Félix suspirou e disse: basta entrar na nave e verificar se tudo e todos estão prontos. Eu cuidarei disso sozinha. Tem certeza que? Malak perguntou. Sim, apenas prepare-se para partir o mais rápido possível. Félix informou. Você precisará de pelo menos mais 2 semanas para chegar às ruínas se tiver viajado pelos buracos de minhoca VIP. Tudo bem, avisarei você quando estivermos prontos. Malak garantiu-lhe e disse adeus. Félix desligou na cara dela e começou a bater no joelho com uma expressão pensativa. Ele já tinha a melhor solução para resolver esse problema, mas queria ver se conseguiria fazer isso com outro método. No entanto, depois de passar dezenas de minutos sem nada em branco, Félix aceitou seu destino. Rainha, estou pronto para realizar um dos meus desejos. Félix disse. Qual deles? Rainha perguntou. Félix tinha vários desejos, cada um com um limite diferente. Quero solicitar a Sgalliance que garanta que minha nave de exploração permaneça intocada por meus inimigos por um dia. Félix perguntou, qual será o suficiente para que este pedido seja aceito? Todos eles são suficientes para atender a este pedido. A rainha perguntou, devo usar um desejo com o menor limite? Sim, por favor. Você está certo? Sim. Cansativo. Seu desejo foi aceito, por favor avise a rainha quando iniciar o período de proteção de 24 horas. Bom, Félix não se sentiu muito desmoralizado ao desejar a segurança de Malak e Eric, já que o valor deles ultrapassa o desejo em quilômetros. O desejo que ele usou poderia lhe dar um valor momentâneo de 1 bilhão de SC. Mas ele usou isso para salvar os linhadores de sangue de 2 primogenitores que eram subordinados insubstituíveis. Ele estava confiante de que a segurança deles estava garantida, já que ninguém jamais ousou se tornar inimigo da Sgalliance. Mesmo que alguém decidisse usar métodos não rastreáveis para lidar com Malak e Eric, a Sgalliance descobriria isso com seus recursos monstruosos. Era simplesmente impossível ignorar as ordens deste gigante. 2 horas depois, Malak enviou uma mensagem a Félix, informando que eles estavam prontos para deixar o planeta. Sem perder tempo, Félix imediatamente pediu, Rainha, ative o período de proteção de 24 horas. A rainha pediu novamente a confirmação e quando a recebeu, enviou a todos no planeta Terra e nas suas proximidades um breve anúncio. A nave espacial Sentinela do Norte, módulo número 246, está atualmente sob a proteção da Supremacy Games Alliance por 24 horas. Você conhece as consequências de tocar na propriedade da Aliança? Se você não sabia, pergunte. Qualquer pessoa com uma pulseira recebeu a notícia direto na mente, até mesmo os terráqueos que estavam apenas cuidando da própria vida na UVR. Enquanto os terráqueos e os não nativos ficaram bastante confusos com o estranho anúncio, os comandantes da frota da Aliança Anti-Realeza tiveram suas expressões imediatamente feias. Eles reconheceram o módulo da nave espacial instantaneamente, já que estavam discutindo com os líderes da Aliança um plano sólido que lhes permitiria capturá-los sem matar os que estavam dentro dele.
Aquele idiota deve ter usado um desejo para ajudar a nave a partir. Josiah amaldiçoou Félix enquanto estava sentado em uma mesa redonda com os outros 4 líderes. Havia 3 hologramas diante deles, mostrando os rostos de 3 comandantes. Sem exceção, todos apareceram como se tivessem acabado de comer um pedaço de porcaria. Eles souberam instantaneamente que todos os seus planos anteriores foram jogados na sarjeta. Fim do capítulo. Capítulo 555, apresentando o esquadrão. O que nós fazemos? Gabriel perguntou com tom apressado. Precisamos contornar a ordem de alguma forma e atrapalhar a nave espacial. Eu concordo. Barry apoiou com uma expressão agitada. Para Félix usar um desejo neste assunto, isso significa apenas que a nave está carregando seu avô, família ou até mesmo alguns de seus companheiros de equipe. Nenhum deles se preocupou em considerar que a nave era destinada a Eric e Malak, já que eram conhecidos por serem apenas guarda-costas de Robert. Na opinião deles, por que Félix se daria ao trabalho de escoltar os dois enquanto deixava seu avô para trás? Sugiro que não façamos nada. Maganda Chief propôs calmamente. Todos olharam para ele surpresos. Eles sabiam que seria extremamente arriscado fazer um movimento na espaçonave sob a proteção da Sgalliance, mas poderia haver uma saída se eles unissem suas ideias. Não me entenda mal, Maganda Chief esclareceu, quero que eles sejam pegos, mas acredito que é melhor deixar os outros agirem sobre eles. Afinal, a nave foi divulgada pela rainha. Ele tossiu. Se a informação de que a nave espacial estava carregando os entes queridos de Félix vazar, então pode haver alguém louco o suficiente para tentar impedi-los. Os outros 4 líderes entenderam imediatamente o que ele estava insinuando. No entanto, eles não tiveram um segundo depois para pensar sobre seu plano, pois todos os comandantes gritaram abruptamente ao mesmo tempo: está em movimento. Bastardo! Ele ativou o desejo pouco antes de sua partida. Josiah perdeu a compostura novamente depois de ver um ponto vermelho acelerando rapidamente em direção ao céu em seu holograma. Todos eles só podiam olhar para ele com uma sensação de desesperança tomando conta deles. Eles não puderam fazer nada nem tiveram tempo de informar os outros. Eles sabiam que nenhum deles faria qualquer movimento na espaçonave antes de compreender os benefícios associados a ela. Enquanto isso, dentro da cabine da nave de exploração que parecia um cubo prateado voando, Malak, Eric e o resto de o esquadrão estava dormindo em seus VR-pods. Eles deixaram a rainha cuidar de sua fuga, já que sua nave viajaria na velocidade da luz no momento em que alcançassem a camada da exosfera. Atualmente, eles estavam reunidos na sala UVR de Malak, que foi modificada para se parecer com o interior de sua nave espacial. Félix estava sentado com eles sem qualquer disfarce. Ele não precisava de um porque cada membro do esquadrão era um escravo que assinou um contrato ainda mais rigoroso do que Malak e Eric. Alguns segundos depois, a rainha anunciou no quarto de Malak UVR: a nave espacial está atualmente viajando na velocidade da luz em direção ao segundo buraco de minhoca VIP mais próximo. Sim. Eric ergueu os punhos no ar de excitação abruptamente, assustando e confundindo os outros companheiros de esquadrão. Nem Malak nem Félix os informaram sobre os perigos aos quais estavam expostos atualmente, pois acreditavam que isso não traria nada além de pânico desnecessário. Como você fez isso, Sir Félix? Malak perguntou telepaticamente enquanto suspirava de alívio. Não se preocupe com isso. Félix acenou com a mão com desdém e disse com um tom sério: ainda não acabou. Você pode esperar que eles acampem em vários buracos de minhoca e também coloquem uma notificação de procurado em nosso módulo de nave espacial. Vou ficar de olho constantemente. Malak prometeu solenemente. Depois que a situação esfriou um pouco e a jornada começou oficialmente, todos os companheiros de esquadrão se concentraram em seu esquivo mestre. Na verdade, esta foi a primeira vez que eles se encontraram com ele. Félix sempre quis visitá-los e se apresentar adequadamente, mas fica preso a assuntos importantes e acaba adiando para outro momento. Porém, ele recebeu um relatório sobre as informações de Malak.
Nas últimas 2 horas, ele quis se mostrar, mas decidiu não distraí-los do trabalho, já que precisavam se mover no momento em que pegassem Eric e Malak. Malak, por favor, apresente o time. Félix perguntou com um sorriso amigável. Alinhe-se diante do chefe. Eric gritou com um tom estrito. Todos os 10 membros do esquadrão ouviram a ordem obedientemente, criando uma longa fila na frente de Félix. Assim como o relatório que recebeu, o bando estava misturado com humanos e outras raças. Eram 7 homens e 3 mulheres, sem considerar Malak e Eric. Todos eles usavam um único uniforme preto blindado em seu peito. Malak foi até o final da linha esquerda e apontou o dedo para um lodo que tinha a forma de um humano. Este é Momo, um slime experiente que passou por diversas expedições com outra tripulação. Malak relatou calmamente. No entanto, sua última expedição com eles terminou com todos morrendo, menos ele. Como seu dono estava morto, ele se libertou das algemas de seu escravo. Infelizmente para ele, ele foi pego por piratas mais uma vez e foi leiloado para mim com um preço de 1 bilhão de SC. Ao ouvir isso, Félix se sentiu um pouco mal com a sorte do lixo de Momo. Havia 100 quatrilhões de slimes espalhados por todo o universo, mas esse slime em particular foi capturado não uma, mas 2 vezes. Embora se sentisse mal, Félix não tinha intenção de libertá-lo, pois entendia que os limos eram recursos necessários na exploração de ruínas. Isso porque os slimes poderiam ser usados para explorar a situação nas ruínas antes de todos, já que não sentiam dor nem eram afetados por ilusões. Além disso, sua forma não era sólida, tornando-o capaz de caber em lugares onde nenhum homem poderia entrar. Além disso, ele poderia dividir partes de si mesmo e enviá-las para dentro de pequenos buracos ou simplesmente procurar armadilhas sem se colocar em perigo. Embora os slimes não sentissem dor e fossem quase imortais enquanto restasse uma pequena parte de seu corpo, eles poderiam ser destruídos facilmente. Sua defesa e ataque inúteis os tornaram parte dos últimos alimentadores de status social no universo. Ainda mais baixos que os humanos. Bom dia, Sr. Félix. Momo cumprimentou telepaticamente já que não tinha cordas vocais. Até a pulseira estava sendo consumida dentro de sua cabeça gelatinosa, já que ele não conseguia segurá-la. Bom dia para vocês dois. Félix cumprimentou de volta e focou em Malak que agora apontava o dedo para um cão Halfling. Ele tinha cabeça de labrador e corpo de humano. Ele também tinha patas em vez de mãos e uma cauda peluda atrás dele. Este é Codri, da espécie meio linguicinha. Eu o recrutei devido ao seu excelente olfato. Acredito que eles seriam úteis durante nossas explorações. Não poderia concordar menos. Félix acenou com a cabeça e disse, bem-vindo ao Time. Obrigado, senhor. Codri abaixou a cabeça com uma disposição calma. Ele não parecia tão brincalhão quanto a espécie canina a qual pertencia. Malak foi até o próximo da fila e apresentou, esta Nit, ela é uma elementalista de plantas de pico do 4º estágio que será nossa curandeira primária. Estou feliz por ter você como parte de nossa família. Félix acenou com a cabeça para Nit, que parecia muito bonita com seu cabelo castanho curto e encaracolado e lábios finos e rosados. Ela parecia bastante tímida, pois estava com a cabeça baixa desde o momento em que se alinharam. Nit fez alguns ruídos de reconhecimento sem levantar a cabeça. Assim como Malak queria repreendê-la por tal comportamento desrespeitoso, Félix acenou com a mão para ela. Por favor, continue. Malak acenou com a cabeça e foi até a frente de uma mulher com cabeça de morcego, mas com curvas de uma mulher humana. Ela também tinha asas escuras sem pelos dobradas atrás dela. Ao contrário de Nit, ela parecia muito sedutora enquanto piscava para Félix com um leve sorriso brincalhão. Infelizmente, Félix apenas sentiu arrepios em suas costas com a visão. Quem estava em sã consciência se sentiria atraído por um morcego Halfling além de homens da mesma raça. Félix ainda não era tão excêntrico. Esta é Malissa, eu a contratei devido às suas habilidades baseadas em sonar, pois sei que em ruínas, reconhecer sons seria extremamente importante.
Malak apresentou enquanto olhava para Melissa. Félix acenou com a cabeça para Melissa e rapidamente mudou sua visão para os outros 6 humanos do sexo masculino ao lado dela. Malak também não queria perder muito tempo falando sobre a sedutora Melissa. Ela colocou a mão em cima do ombro do homem barbudo e apresentou com um tom respeitoso: "Este é Sir Declan Arroyo, ele é o engenheiro-chefe e reparador deste navio. Gastei uma quantia considerável para contratá-lo, mas acredito que vale a pena. Estou em êxtase por ter você conosco, ancião." Félix falou educadamente depois de perceber que o homem era um plebeu há centenas de anos. Ele não o respeitava apenas por sua idade, mas também por sua tremenda experiência em consertar naves espaciais quebradas. Félix entendeu que os reparadores eram a linhagem de qualquer nave espacial devido ao ambiente perigoso do espaço e dos planetas desertos. Os bots conseguiam lidar com a maioria dos problemas de reparo, mas havia algumas situações complicadas que apenas reparadores experientes poderiam resolver. "Oh, que jovem bonito!" Declan falou com um sotaque pesado, fazendo com que suas palavras soassem um pouco confusas aos ouvidos. No entanto, a maioria deles conseguiu entendê-lo devido aos seus sentidos aguçados. Félix mostrou uma expressão severa para todos e avisou: "Embora o ancião Declan seja um plebeu, quero que você ouça suas ordens obedientemente se elas estiverem relacionadas à nave espacial. Você faz isso." "Eu entendi, sim, senhor." "Bom." Félix acenou com a cabeça satisfeito e pediu: "Por favor, continue." Malak não perdeu muito tempo apresentando os outros, pois um deles era o operador da nave espacial chamado Samir, enquanto os outros 3 eram a força de combate do esquadrão. 2 delas eram linhagens de 4º estágio com maior pureza, enquanto a última estava no pico do 3º estágio de substituição. Embora não parecesse muito, Malak fez o possível para reunir esse time com o orçamento limitado que Félix lhe entregou. Porém, Félix não estava muito preocupado, pois tinha dinheiro suficiente para adicionar mais caso a situação exigisse. Agora, 12 membros mais ele eram bons o suficiente para mirar no nível 4 e abaixo das ruínas antigas. As ruínas que eles procuravam atualmente eram de nível 4 e chamadas de Templo Shurima. Fim do capítulo. Capítulo 556, Alcançando o Planeta Deserto. Como Malak levaria no mínimo meio ano para garantir uma licença para possuir a nave espacial, ele decidiu deixá-la usar sua licença e atestar por ela. Isso porque ele não pôde esperar tanto devido a um problema na linha do tempo. Se ele ainda se lembrasse corretamente, o Templo Shurima seria descoberto por uma tripulação pirata em menos de um mês a partir de agora, se a linha do tempo permanecesse a mesma. Daí a sua razão para apressar tudo e não ter tempo suficiente para planejar um método melhor para tirar Eric e Malak do planeta sem depender de um desejo. Quanto à garantia, significava simplesmente que ele usaria sua licença para dar-lhes acesso a planetas e vermes espaciais na via expressa. Como sua ficha criminal estava limpa, eles receberiam permissão imediatamente. O último incidente foi resolvido adequadamente e apagado da ficha criminal de Félix. No entanto, se o seu esquadrão fizesse algo ruim em um planeta ou algo assim, sua licença seria revogada e ele seria considerado cúmplice de qualquer atividade criminosa que eles realizassem. Foi feito assim para impedir que alguém apoiasse os piratas. Acredito que Malak já lhe contou sobre as ruínas que temos como alvo. Félix cruzou as mãos atrás das costas e informou: como são ruínas de nível 4, significa que sua força de poder mal é suficiente para atravessá-las inteiras, a menos que você cometa um erro fatal. A expressão de todos ficou solene depois que ele mencionou os perigos das ruínas. Embora Malak tenha feito o seu melhor, ela ainda não conseguiu encontrar muitas linhagens experientes na exploração de ruínas em um prazo tão curto. Apenas Momo e Malak estavam em algumas ruínas. Se não fosse pela confiança de Félix em suas informações ocultas sobre as ruínas, ele não ousaria levar aquelas virgens para as ruínas de nível 4. Mas você não precisa se preocupar, usarei o recurso fantasma para supervisionar a expedição e também fornecer informações cruciais que obtive sobre as ruínas.
Félix prometeu: você só precisa ouvir as ordens, por mais insanas que pareçam, e tudo correrá bem. Entendido? Sim, senhor. Perfeito. Félix sorriu levemente e disse por último: voltarei mais tarde. Fiquem alertas e não criem problemas entre vocês. Ao ouvir isso, Malak e Eric inclinaram suas cabeças para Félix, que estava se transformando em partículas de luz. Os demais os copiaram porque não queriam deixar má impressão em seu mestre. Especialmente os linhadores de sangue, que estavam muito ansiosos para agradar Félix para que pudessem se juntar à organização ou pelo menos obter uma linhagem mítica para si próprios. Isso foi uma grande venda para Malak quando ela os comprou, já que eles não eram tão legais em serem escravos de outra pessoa. Não pensei que nosso chefe fosse tão fofo. Malissa deu uma risadinha enquanto saía da fila e se dirigia para seu assento. Bonitinho. Um homem com cavanhaque azul e penteado militar zombou de Malissa e proclamou: Sir Félix é uma pessoa lendária que eu mais admiro. Tudo bem, Jones, ele não está aqui, você não precisa continuar beijando a bunda dele. Codri disse enquanto coçava a bochecha peluda com uma expressão entediada. Um cachorro como você não consegue ver sua grandeza. Jones zombou enquanto se afastava, provavelmente indo para seu quarto. Codri apenas bocejou preguiçosamente diante do insulto e fechou os olhos, tentando tirar uma soneca. Enquanto isso, Malak e Eric discutiam assuntos privados relacionados à linhagem de seus primogenitores. Quando você planeja se integrar? Malak perguntou. Semana que vem. Eric informou. Estou agora com 25% e quero chegar a 30% como você para obter 2 habilidades ativas antes de chegarmos às ruínas. Tudo bem, estacionaremos a 10.000 quilômetros de distância do buraco de minhoca VIP para que você possa se integrar. Malak deu um tapinha no peito e disse ansiosamente: mal posso esperar para ver suas habilidades ativas. Eric cerrou os punhos, entusiasmado, e disse: espero que sejam tão bons quanto os seus. Tanto Eric quanto Malak vinham fazendo grandes esforços para integrar as linhagens dos primogenitores desde o momento em que as receberam. Embora a duração tenha triplicado assim como a dor, eles conseguiram aguentar e se adaptar a ela. Afinal, eles estavam no 5º estágio de substituição, eles tiveram seu próprio quinhão de dor ao longo de sua trajetória de linhagem. Como sempre, guarde para si que possuímos linhagens míticas. Malak avisou: a menos que Sir Félix nos ordene para contar ao esquadrão, não informe mais. Vai fazer. Tudo bem, vá cuidar de seus próprios assuntos, entrarei em contato com minha família. Malak acenou com desdém para ele e foi embora. Ambos já receberam um novo contrato modificado de Félix para permitir que eles contatassem suas famílias e facilitassem sua vida. Félix certificou-se de que nenhuma brincadeira tola seria realizada durante a conversa para evitar que seus segredos fossem expostos. No entanto, ele não precisava se preocupar com a possibilidade de Malak ou Eric traí-lo, já que ambos estavam amando seu trabalho até agora. Eles faziam parte da organização, tinham linhagem de primogenitores, eram subordinados diretos do grande senhorio, sendo pagos mensalmente e, por último, tratados com respeito. Eles nunca se sentiram escravos de Félix e apreciaram muito isso. Asterisco asterisco. 2 semanas depois, a nave Sentinela do Norte estava prestes a alcançar o planeta deserto que continha dentro dela, o Templo Shurima. Houve alguns problemas para chegar ao planeta deserto, pois estava em um território desconhecido que ainda não havia sido registrado no banco de dados da rainha. Felizmente, Félix tinha as coordenadas exatas de sua vida anterior, permitindo-lhes evitar se perderem neste território desconhecido. É com certeza um planeta pequeno. Malak comentou maravilhado enquanto olhava para um planeta anão que era um pouco maior que Plutão. Também era dourado como areia, fazendo-os perceber que o planeta inteiro devia ser um enorme deserto conectado. Atualmente, eles estavam indo nessa direção não tão rápido, mas também não tão lentos. Eles estavam indo nesse ritmo para evitar serem detectados pelos radares de outras espaçonaves nas proximidades, já que seu sistema de vigilância não bloquearia as ondas de rádio de detecção de entrada. Toque toque.
Abruptamente, a pulseira de Malak começou a tocar, fazendo-a olhar para quem ligava na telinha. Ao perceber que era Félix, ela silenciou todos e respondeu de maneira direta: "Devo enviar meu link agora." "Por favor, faça." Félix respondeu. Malak enviou por e-mail um link exclusivo e Félix clicou nele. Imediatamente depois, sua imagem holográfica começou a se formar na cabine da matilha. Um segundo depois, a sincronização foi ativada e Félix começou a sentir tudo ao seu redor, ao mesmo tempo que parecia um tanto real enquanto pairava acima de suas cabeças. "Bem-vindo de volta, chefe." Todos cumprimentaram com uma reverência de cabeça. Félix acenou com a cabeça em agradecimento e pediu uma atualização sobre o plano atual. "Estaremos esperando que o planeta faça meia órbita para que possamos pousar exatamente perto das antigas ruínas." Malak leu em um holograma: "Com base no cálculo da rainha, isso acontecerá daqui a 2 horas se continuarmos na mesma velocidade." "Bom." Félix acenou com a cabeça e perguntou: "Que tal o plano de explorar as ruínas?" "Decidimos nos mudar 24 horas depois para que possamos explorar primeiro a área ao redor das ruínas. Depois de fazermos uma boa afirmação da área, os tripulantes seriam deixados para trás na nave enquanto todos os outros se moveriam ao amanhecer. Quanto ao plano exato de explorar as ruínas, só podemos usar o plano de exploração padrão, pois não temos conhecimento sobre as armadilhas nas ruínas." Malak relatou: "Deixe a situação das armadilhas comigo." Félix os confortou: "Recebi algumas informações privilegiadas da organização sobre as mesmas ruínas sendo exploradas por outro grupo. Eles acreditavam firmemente que a estrutura era mais ou mais parecida." "Sério?" Todos exclamaram de alegria ao som disso. Eles sempre se sentiram mais assustados com armadilhas em vez de bestas ou guardiões. Se pudessem ser resolvidos, a dificuldade da exploração seria reduzida substancialmente. "Não quero azarar, mas diria que há 70% de chance de a teoria estar correta." Félix garantiu com um leve sorriso. "Haha, vamos ficar ricos sem correr muito risco." Codri riu com a boca de cachorro bem aberta. Os outros não se importaram com os pedaços de saliva voando por toda parte, pois também estavam muito animados para se importar. Eles deveriam se sentir assim, já que o contrato de escravidão que assinaram garantia que receberiam 7% do lucro dividido entre eles, enquanto Eric e Malk receberiam 1,5% cada. Os 90% restantes iriam para o bolso de Félix. No entanto, ninguém reclamou disso, já que Félix era o mestre e eles deveriam ficar felizes por ele ter se preocupado em compartilhar com eles alguns dos tesouros. Como eles assinaram um contrato de escravidão por tempo limitado que duraria cerca de 100 anos, isso significava que eles estariam podres de ricos quando fossem libertados. Naturalmente, se eles ainda estivessem vivos até então. Félix pediu a Malak que modificasse o contrato para motivá-los a dar o melhor de si na exploração. Sem a cenoura, o castigo estaria apenas a fazer mais mal do que bem. Vendo as expressões ansiosas de todos enquanto se aproximavam do planeta, Félix não pôde deixar de sorrir interiormente. Há uma grande chance de esvaziar todos os 3 tesouros do templo antes que ele desmorone. Fim do capítulo. Capítulo 557 – Calor insuportável. O tempo passou e o esquadrão continuou esperando pacientemente que o planeta fizesse meia órbita. Como foi a rainha quem fez o cálculo, demorou exatamente 2 horas para eles alcançarem a atmosfera do planeta logo acima das coordenadas das ruínas. "Todos apertem os cintos." Samir, o operador da nave espacial, proclamou calmamente enquanto pressionava alguns botões no painel. Parece que ele estava planejando fazer uma descida manual. Ninguém teve problemas com isso, já que o operador da espaçonave não poderia deixar a rainha cuidar de tudo para não enferrujar. Quando a situação exige sua ajuda, ele não seria de muita utilidade. Ao ver que todos estavam com cintos de segurança e capacetes, Samir desligou os motores e estreitou os olhos para uma tela holográfica que mostrava a parte inferior da nave. A atmosfera é extremamente fina, provavelmente tem menos de 2 camadas.
Samir os informou: chegaremos à Terra em pouco tempo. Como ele mencionou, não demorou nem alguns segundos para que a nave começasse a brilhar na atmosfera. Porém, não houve um único tremor dentro da cabine, mostrando a estabilidade da nave. Félix gastou 1,5 bilhão para garantir esta nave espacial cúbica de prata para as defesas de seus subúrbios, sistema de armamento e, por último, sistema de vigilância. Ele tinha que fazer isso se não quisesse que seu esquadrão fosse destruído pelos primeiros piratas que encontrassem. 10 segundos antes do touchdown, Samir anunciou enquanto ligava os motores na parte inferior da nave para criar uma força contrária. Imediatamente depois de embarcarem, a velocidade da espaçonave foi reduzida ao mínimo, permitindo que ela descesse lentamente até tocar o deserto com segurança. Uau! Uma enorme nuvem de areia surgiu do contato, bloqueando a maioria das câmeras na superfície da espaçonave. Porém, quando tudo acabou, todos não puderam deixar de se maravilhar com a vista deslumbrante de um deserto dourado, espalhando-se até o infinito. Droga, este é o verdadeiro significado de um planeta deserto. Eric assobiou: não existe uma única forma de vida em todas as câmeras. Chefe, além das ruínas, podemos transformar este planeta em uma atração turística se conseguirmos construir nele vários centros de entretenimento com tema desértico. Malak sugeriu. De fato, Félix acrescentou com um leve sorriso: também podemos alugar algumas zonas para empresas de mineração que estejam interessadas em escavar pedras energéticas de areia. Com um ambiente tão extremo, há uma grande chance de encontrar pelo menos pedras energéticas de areia de baixo nível. Todos concordaram com a cabeça enquanto mostravam um olhar de inveja para Félix. Antes mesmo de explorarem as ruínas, Félix estava prestes a obter uma sorte inesperada apenas com a singularidade do planeta. Esta foi a razão pela qual milhões de explorações foram realizadas na galáxia por exploradores ambiciosos e aventureiros, em busca da abundância das riquezas do universo. Apenas um único planeta deserto foi uma descoberta lucrativa. Com base nas leis da Esgalliance, o primeiro a encontrar um planeta pertenceria a ele se conseguisse criar a documentação necessária para isso. Félix já havia resolvido isso, pois não era muito incômodo. Agora, este planeta na verdade pertencia a ele no papel. Se alguém quisesse pisar nisso, precisaria pedir permissão a Félix. Caso contrário, ele seria considerado transpassante. Félix poderia processá-lo se já não fossem criminosos ilegais que não usavam pulseiras AP. Prepare-se para desembarcar, Malak ordenou. Precisamos terminar isso o mais rápido possível, para que algo não aconteça e atrapalhe nossos planos. Todos se desabotoaram e começaram a verificar novamente seus trajes e capacetes em busca de alguma falha, já que faltava oxigênio na atmosfera do planeta. A espaçonave foi capaz de escanear facilmente o conteúdo do ar e informá-los. Ao descobrirem que estava tudo bem, formaram fila e subiram em um elevador em movimento que os levou até o portão principal. No momento em que chegaram, Malak avançou e examinou sua pulseira. SH. A fumaça emergiu das laterais do portão quando ele começou a se abrir lentamente. Atrás do portão, havia outro fechado que não abriria até que o primeiro portão fosse fechado. Este mecanismo foi usado para evitar que o portão da nave se abrisse no vácuo, impulsionando tudo para fora da nave. Depois que todos entraram na sala isolada, a porta atrás deles se fechou e a da frente deles se abriu lentamente. Está tão quente! Eric exclamou ao perceber pelos monitores do capacete que o grau de calor havia ultrapassado os 100 graus Celsius. Felizmente, eles estavam usando trajes especiais antiambientais que Félix comprou para eles. Eles foram equipados com tudo o que precisam, desde tanques de oxigênio conectados nas costas até tubos de água conectados a 4 garrafas na cintura. Além disso, esses trajes eram feitos de nanorobôs, já que o esquadrão seria obrigado a utilizar suas habilidades. Seria impossível fazê-lo se seus trajes fossem feitos de tecido, pois seriam danificados no processo. Por último, os trajes eram capazes de adicionar peso com base na gravidade do planeta, para que não perdessem muito controle ao se moverem.
Tudo bem, saia. Malak saiu primeiro, parando em uma longa escada rolante que tocava a areia fofa. Os outros seguiram atrás dela e começaram a examinar os arredores com expressões fascinadas. Eles puderam ver que havia 2 sóis no céu. Um estava próximo, enquanto o outro era apenas um pequeno ponto. Provavelmente uma mega-estrela que estava a milhões de quilômetros de distância deste pequeno sistema solar. Mesmo assim, o calor vindo de ambos transformou este planeta num forno, tornando quase impossível que qualquer coisa vivesse na sua superfície. Merda, a areia está fervendo. Kodri reclamou enquanto pulava em seu lugar. Malak não sentiu nenhum calor desde que ela desbloqueou a imunidade ao fogo com 15% de integração. Porém, vendo que todos estavam lutando para manter os pés no deserto, ela ordenou: traga suas plataformas flutuantes e certifique-se de guardá-las se for notificado sobre a temperatura excedendo o limite. Assim como receberam a graça de Deus, todos tropeçaram para transportar suas próprias plataformas flutuantes e pularam nelas imediatamente após serem construídas. A areia deve estar a 130 graus Celsius para que possamos senti-la, mesmo usando esses trajes. Malissa raciocinou enquanto pegava um monte de areia na mão. Não é de admirar que não haja visão de qualquer forma de vida. Pualane disse calmamente. Ele foi o terceiro Bloodliner mais forte do time, depois de Eric e Malak. Ele tinha um comportamento duro e aquela cicatriz em seu olho esquerdo apenas enfatizava que ele era uma pessoa séria com quem não se deveria mexer. Onde estão as ruínas? Johnny se perguntou. Acredito que deveríamos estar a apenas 100 metros das coordenadas exatas. Todos se perguntaram o mesmo e não puderam deixar de olhar para Félix, que pairava acima de suas cabeças. Félix sorriu levemente e apontou o dedo para um local vazio a 50 metros de distância deles. Você não viu as máquinas de escavação estacionadas no espaço para veículos dentro da nave espacial? Ele sorriu. As ruínas estão claramente enterradas no subsolo e precisamos cavar a entrada. Quão profundo? Kodri perguntou o que se passava na cabeça de todos. As máquinas levariam pelo menos 12 horas de escavação contínua em um raio de 30 metros para descobrir o portão exato do templo. Félix informou: se você quer acabar com isso rápido, é melhor pegar suas pás e ajudar as máquinas. Ninguém parecia muito desanimado com a notícia, pois esperavam encontrar dificuldades para acessar as ruínas de uma forma ou de outra. Isso porque se todas as ruínas estivessem expostas a céu aberto sem qualquer cúpula de invisibilidade ou algum tipo de cúpula de ilusão, então a maioria delas já teria sido descoberta. Droga, cavar com tanto calor certamente nos mataria. Kodri reclamou novamente. Ele parecia abominar o calor até os ossos. É por isso que estaríamos trabalhando durante a noite. Malak bateu palmas e ordenou: você tem 10 minutos para explorar toda a área em busca de qualquer forma de vida existente no subsolo. Não queremos que feras baseadas na areia surjam debaixo de nós durante a nossa escavação. Félix já sabia que o planeta não tinha uma única alma, mas não os informou porque não queria chamar muita atenção para si. Ele já expôs muitas informações e iria expor ainda mais durante o templo. É melhor manter algumas coisas inofensivas escondidas. Como esperado, o esquadrão passou mais de 15 minutos e seus scanners ficaram vazios, fazendo-os suspirar de alívio. Depois de se agruparem novamente, todos foram forçados a guardar suas plataformas flutuantes, pois haviam sido aquecidas significativamente. Como não havia muito o que fazer no deserto, todos se retiraram para dentro da nave, esperando pacientemente o cair da noite. Todos eles sabiam que isso aconteceria em breve, pois os 2 sóis estavam próximos de se pôr no oeste ao mesmo tempo. Escute, com base nos cálculos da rainha, este planeta tem 8 horas de luz diurna brutal e apenas 4 horas de noite. Malak falou com um tom sério: então é melhor você trazer o seu melhor jogo para que não fiquemos presos aqui por semanas. Entendido? Sim, capitão. Fim do capítulo. Capítulo 558, Habilidade de vento de Eric.
Depois de esperar meia hora dentro da nave, o esquadrão retomou suas atividades ao perceber que o sol iria se pôr em menos de 5 minutos. Palmas, palmas. Lembre-se bem de suas posições de escavação para não se confundirem. Malak avisou uma última vez antes de abrir o portão da nave. As primeiras a sair foram 3 máquinas de escavação amarelas de tamanho médio controladas por IA. Em seguida, seguiu o resto do esquadrão, deixando apenas Momo e a tripulação da nave para trás. Não posso acreditar que estão menos 30 graus Celsius agora. A luz do dia é quente como o inferno, enquanto a noite é tão fria quanto o pico de uma montanha. Kodri bateu no vidro do capacete, pensando que a temperatura dada poderia ser falsa. Pena que todos tinham a mesma temperatura, fazendo-os perceber que este planeta definitivamente não serviria como uma boa atração turística. O ambiente era extremo demais para os plebeus que queriam aproveitar seu tempo. Honestamente, Félix não se importava muito com isso, já que demoraria pelo menos um ano até que os centros de entretenimento fossem construídos e promovidos para todos. Além disso, precisava proteger o planeta de ataques de piratas que teriam como objetivo roubar esses turistas. Era um incômodo demais para 5 bilhões ou 10 bilhões anualmente. Chega de conversar e comece a cavar. Malak ordenou enquanto transportava uma pá e uma plataforma flutuante. O resto a copiou e foi para as coordenadas exatas. Então, eles se espalharam em 2 grupos e começaram a cavar nas dunas de areia que deixariam qualquer um desesperado só pela quantidade delas. Felizmente, todos esses linhadores de sangue estavam nos estágios finais do reino substituto, dando-lhes um grande impulso à sua força física e resistência. Assim, eles começaram a percorrer as 2 menores dunas da área enquanto deixavam as 3 máquinas controlarem o centro das coordenadas. Sinto que não estamos cavando nada. Eric reclamou enquanto jogava a areia escavada nas costas. Imediatamente depois de fazer isso, uma onda de areia encheu o buraco, fazendo-o parecer novo. Basta cavar mais rápido. Kodri esclareceu enquanto escavava 5 vezes em menos de 2 segundos. Embora esse método parecesse bastante exaustivo, ele estava de fato progredindo melhor do que todos eles. Não posso simplesmente explodir a duna. Eric informou. Tenho a habilidade perfeita para isso, mas criará uma tempestade de areia. Malak relembrou as 2 habilidades ativas de Eric que ele desbloqueou em 30% e pensou, se ele usasse o vórtice cósmico aqui, ele realmente se livraria de pelo menos 50% da areia aqui. Mas a habilidade é muito conhecida e o resto descobrirá que não poderia ser de uma linhagem lendária. Malak ainda não sabia a opinião de Félix sobre o assunto sobre eles serem linhadores de sangue dos primogenitores, se isso deveria ser mantido em segredo ou não. Por isso, ela não queria usar as habilidades de seus primogenitores até obter aprovação direta. Sir Félix, está tudo bem em expor nossas habilidades míticas? Ela perguntou. O inferno, se você não vai usá-los, porque me preocupei em pedir à organização que lhe desse essas linhagens. Félix perguntou de volta com um olhar sem palavras. Ele ficou confuso o tempo todo sobre Eric não ter demonstrado sua habilidade ativa para ajudá-los. Mas ele não interferiu nem disse nada, já que estava aqui apenas como espectador e fornecedor de intel. Quanto a pedidos e planejamento, ele os deixou para Malak e sentiu que seria desrespeitoso ignorar as ordens dela. Achei que você queria que mantivéssemos nossa identidade em segredo. Malak tossiu um pouco envergonhado. Eu não me importo com nada disso. Félix acenou com a mão com desdém para ela, apenas enlouqueça com suas habilidades. Na verdade, isso motivará o time a trabalhar mais para que possam provar seu valor para a organização. Isso facilita muitas coisas. Malak suspirou de alívio depois de cuidar de tal mal-entendido. Sem mais delongas, ela deu o sinal para Eric, que não se atreveu a usar sua habilidade sem a aprovação dela. Hehe, isso vai ser muito divertido. Eric esfregou as mãos de excitação enquanto enviava um aviso telepático a todos. Volte para a nave se não quiser ser pego. Quando Malak enfatizou o aviso, todos os outros pegaram suas pás e voltaram para a espaçonave, deixando as máquinas para trás.
Ela sabia que eles eram pesados o suficiente para lidar com sua habilidade. Depois de ver que ele era o único que ficou para trás, Eric tirou os dedos expostos do terno. Então, ele sorriu amplamente e estendeu ambos os braços para frente enquanto pairava a alguns metros de distância do local de escavação. Assim que seu esquadrão começou a adivinhar o que ele estava fazendo enquanto o observava por trás das janelas, um vendaval repentino e violento emergiu, carregando consigo uma onda de areia. Então, foi seguido por outro e outro. Eles continuaram indo e vindo ao mesmo tempo até que Eric ficou completamente escondido pelas nuvens de areia. Antes que pudessem se preocupar com ele, Eric emergiu centenas de metros acima do terreno confuso e gritou: "Vórtice cósmico!" Uau, uau! Os fortes vendavais de antes foram todos fundidos, criando um enorme tornado que estava conectado ao céu sem nuvens. Era tão grande e alto que o esquadrão teve a impressão de que o vórtice havia alcançado o espaço sideral. Seu tamanho causaria arrepios na espinha de qualquer um, pois parecia ainda mais feroz do que um verdadeiro furacão natural. Em nome de Deus, o que é essa habilidade? Eric era um linhador de sangue do Origin Realm o tempo todo. Não me diga, é de uma linhagem mítica. As mandíbulas de todos caíram no chão pela enorme área de efeito da habilidade que não deveria ser possível nem mesmo atingir o pico do Bloodliner do 6º estágio. Eles só puderam observar com admiração enquanto a areia continuava sendo apanhada pelo vórtice enquanto as dunas continuavam diminuindo de tamanho. Depois de dezenas de segundos, Eric mandou embora o vórtice de areia amarela enquanto os seguia por trás. Ele fez seu trabalho coletando o máximo de areia possível dentro das restrições de sua energia elementar. A energia de Eric estava sendo drenada rapidamente por causa de um tornado tão grande, fazendo-o sentir a mesma dor que Félix. As habilidades dos primogenitores certamente eram ferozes, mas também os recursos necessários para usá-los de forma eficiente. Enquanto o tornado se movia, ele pegava mais areia. Porém, devido à altura anormal do tornado, a areia não conseguiu atingir o pico. Isso acabou dividindo o tornado em metade amarela e metade cinza. Infelizmente, antes que o esquadrão pudesse apreciar a visão, Eric a desativou depois de ver que estava a cerca de 100 metros de distância das coordenadas das ruínas. Uau! Tanto a areia quanto o vento foram lançados na direção oposta das ruínas, criando todo um novo conjunto de dunas. Quanto às coordenadas das ruínas, parecia quase careca comparado ao ambiente. Bom trabalho, Eric. Malak complementou telepaticamente antes de ordenar ao esquadrão: acordem. Precisamos nos mover antes que o vento desperdice os esforços de Eric. O esquadrão seguiu atrás dela enquanto ainda tinha expressões de espanto. Todos não hesitaram em enviar uma mensagem a Eric, questionando-o sobre a sua integração. Ele confessou tudo, deixando-o saber que ele era um linhador de sangue mítico e membro da organização. Desde que ele recebeu a aprovação, não houve necessidade de dizer a verdade pela metade. Ele realmente conseguiu. Jones engoliu em seco e pensou: achei que havia apenas 1% de chance de obter linhagens míticas devido à sua expansividade e raridade. Mas isso muda tudo. Eu também tenho uma chance. O processo de pensamento de Jones era compartilhado por todas as linhagens do time. Eles estavam agarrados a uma tênue esperança de que Félix pudesse ajudá-los a obter sua própria linhagem mítica. Mas no fundo eles sabiam que isso não seria possível, pois já era de conhecimento geral que Félix não tinha uma posição elevada na organização. Além disso, por que se preocupar em dar-lhes uma linhagem mítica que estava sendo solicitada por todos os linhadores de sangue da galáxia a um preço de mais de 60 bilhões? No entanto, a visão de Eric criando aquele vórtice divino reacendeu sua esperança e todos decidiram fazer de tudo para agradar Félix e permanecer leais a ele apenas para ter a chance de serem recomendados como Eric. Ver suas expressões ansiosas enquanto pairavam rapidamente em direção à zona de escavação fez Félix acenar com a cabeça satisfeito. Ele não se importava em escolher outro linhador de sangue para se transformar em um linhador de sangue primogenitor se mostrasse uma boa atitude e um incrível senso de combate.
Afinal, seu objetivo final era criar uma legião de leais linhadores de sangue primogenitores que o protegeriam. Continue cavando, Malak ordenou enquanto supervisionava a todos. Precisamos tentar encontrar as ruínas hoje à noite ou pelo menos no dia seguinte para que o vento não estrague nossos esforços. Ela não precisava dizer isso a eles, pois eles já estavam lutando o máximo possível. Ainda assim, eles não eram tão eficientes quanto as máquinas que puxavam toneladas de areia a cada vez e as jogavam fora. Assim, um buraco de 10 metros começou a tomar forma no meio do deserto deste planeta abandonado. As horas se passaram e o sol estava começando a brilhar, mas todos ainda estavam trabalhando duro, embora parecessem cansados. Eles não teriam chegado tão longe cavando sem parar se não fosse pelas poções de recuperação de resistência que eram capazes de trazê-los à ponta dos pés a cada vez. No entanto, os músculos poderiam ser recuperados, mas a mentalidade não era tão facilmente tratável. Vendo que todos começaram a apresentar sinais de exaustão mental, Malak decidiu parar por hoje e reiniciar amanhã à noite. No entanto, quando ela estava prestes a dar a ordem, Codri exclamou em voz alta: "Toquei em algo duro." Fim do capítulo. Capítulo 559, Um buraco profundo. Todos se viraram imediatamente para ele, parecendo bastante animados com sua exclamação. "O que é?" Todos jogaram suas pás de lado e montaram suas plataformas flutuantes em sua direção. Ao chegar lá, eles ficaram surpresos ao ver uma rocha amarela pontiaguda, parecida com uma ponta de lança. "É uma pedra?" Eric perguntou enquanto se aproximava. "Vamos descobrir," Malak disse enquanto transportava uma pequena pá e a passava para Codri. De maneira cuidadosa, ele começou a cavar as laterais ao redor da rocha amarela, expondo cada vez mais superfícies duras ao seu redor. Eles não foram separados da primeira pedra, o que os deixou um pouco confusos sobre o que era. Logo, todos eles pegaram suas próprias pás pequenas e começaram a ajudar Codri depois de perceberem que algo grande estava por baixo. Depois de cerca de 5 minutos, todos ficaram maravilhados ao ver uma estátua humanoide segurando firmemente uma lança quebrada. Sua cabeça quebrada era a de uma águia, enquanto suas costas tinham 2 asas quebradas presas a ela. A estátua não era nem um pouco pequena, já que todo o esquadrão estava de pé sobre seu peito. Suas pernas ainda não estavam expostas. "Ele não lembra Black?" Asna perguntou com um tom surpreso. "Na verdade, ele quer." Félix respondeu. Asna virou-se para Lady Esfinge, que estava intimidando Tori Jormungand no pôquer, e perguntou a ela: "Irmã mais velha, há alguma chance de este templo pertencer a você?" Lady Esfinge olhou para cima para verificar e respondeu casualmente: "Provavelmente pertenceu a um dos meus adoradores nos tempos antigos." Félix ficou sem palavras ao ouvir isso. Ele sabia que os adoradores dos primogenitores estavam espalhados por todo o universo, mas não esperava que uma das ruínas da Senhora Esfinge estivesse na Via Láctea. O fato de terem sido as primeiras ruínas que ele almejava foi bastante inesperado. "Ancião, você não se importa em limpar o templo do seu adorador, certo?" Félix tossiu. "Fique à vontade." Lady Esfinge deu de ombros enquanto empurrava um monte de moedas para o centro da mesa, fazendo Tori Jormungand suarem um pouco. Imediatamente após obter sua permissão, Félix se concentrou novamente no esquadrão que continuava a revelar a estátua. Eles estavam tão absortos em seu trabalho que se esqueceram do cansaço e também dos 2 sóis que começavam a nascer no leste. Poucos minutos depois, eles foram forçados a sair do foco quando a areia ao redor deles começou a esquentar, fazendo-os perceber que era hora de pular. "Bom trabalho a todos." Malak bateu palmas 2 vezes e disse: "Vamos voltar para a nave e fazer uma pausa. Continuaremos de onde saímos ao anoitecer." Todos acenaram com a cabeça e apontaram as pás. Então, eles pairaram até a nave espacial e fecharam o portão atrás deles, deixando as máquinas para trás. Ao contrário deles, podiam funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, devido à sua qualidade e também à energia que era alimentada por uma bateria nuclear em miniatura.
Em 1 ou 2 horas, todos se reuniram na sala de conferências depois de tomarem um banho refrescante e jantarem. A qual civilização antiga você acha que essas ruínas pertencem? Malissa perguntou enquanto mascava chiclete. Todos olharam para Félix, sabendo que ele era quem possuía mais informações. Realmente não sei. Félix mentiu descaradamente. A organização simplesmente me informou que deveria ser preenchido com tesouros naturais à base de areia. Ao ouvir isso, o esquadrão começou a dar seus próprios palpites. Você acha que pertencia a um dos seres ancestrais? Jones perguntou. Eu espero que sim. Malak disse. A informação colhida nas ruínas nos renderia uma soma notável da rainha e dos comerciantes da Intel. Todos acenaram com a cabeça em concordância. Eles entenderam que a maioria das ruínas não pertencia a civilizações antigas e distantes na maior parte do tempo. Em vez disso, eles pertenciam a nativos aborígenes que foram extintos devido a um evento apocalíptico ou foram destruídos em guerras. Essas ruínas não tinham muito valor em termos de informações e tesouros, ao contrário das ruínas pertencentes a civilizações antigas. Quanto aos seres ancestrais de que falaram, na verdade, eles estavam se referindo aos primogenitores. Era de se esperar que aquelas ruínas tivessem vestígios e marcas que mencionassem a existência dos primogenitores há bilhões de anos. Porém, as informações obtidas nessas ruínas são vendidas a comerciantes da Intel, que então as venderiam para pessoas de alto perfil. Essas pessoas não tinham intenção de esclarecer as massas divulgando a informação em público. Enquanto isso, a rainha bloqueia essas informações na camada mais baixa da rede, impossibilitando que a maioria tenha acesso a elas. Ainda assim, algumas informações vazam o tempo todo, permitindo que Malak e o resto saibam sobre os enigmáticos seres ancestrais. Sem o conhecimento deles, o ser ancestral por trás dessas ruínas estava atualmente lendo um livro enquanto recebia uma massagem nos ombros e uma massagem nos pés de Tori Jormungand. Ficou claro como aquele jogo de pôquer havia acontecido. Asterisco asterisco. 28 horas depois. O local das ruínas foi completamente alterado em comparação com a primeira vez que encontraram a ponta daquela lança. Agora, eles haviam exposto mais de 2 estátuas e milhares de pedras quebradas, espalhadas por todo o local. Embora as estátuas tenham sido descobertas nos cantos esquerdo e direito, a maior parte dos escombros estava no centro, fazendo supor que a entrada deveria ser enterrada abaixo dela. Isso porque acreditavam que os guardiões eram colocados nas laterais como porteiros. No entanto, não importava o quanto cavassem, não avistavam uma única abertura. Apenas pedras quadradas amarelas cumprimentavam seus olhos desolados. Se não fosse pelas estátuas, eles já teriam desistido deste local e tentado outro. Alguma coisa ainda? Codri gritou depois de tomar um gole de água de um tubo flexível. Nada aqui, mesmo. Só pedras, como sempre. Apenas respostas negativas ressoaram em suas mentes. Todos eles suspiraram de desânimo e continuaram cavando ou pegando pedras. Eles cavaram fundo o suficiente para serem obrigados a usar bastante água para molhar a areia e criar paredes usando os escombros para mantê-la estável. As horas se passaram e ainda assim nenhum resultado positivo apareceu. Podemos levar 5? Jones caiu de costas enquanto respirava com dificuldade dentro do capacete. Ao ouvir sua respiração, Malak repreendeu: beba a poção de recuperação de resistência e comece a controlar sua respiração. Você está desperdiçando óxi precioso. Tude. A voz de Malak foi interrompida no meio do caminho por um barulho alto de algo caindo e depois batendo em outro objeto duro. Mais rápida que um raio, ela virou a cabeça e se concentrou em Nietzsche, pois o barulho vinha de sua área. O que ela viu foi um buraco escuro entre 2 grandes pedras. Nietzsche estava em estado de choque bem nas bordas da pedra direita. Essa é a entrada, Eric perguntou com um tom animado enquanto corria em direção a Nietzsche. Os demais foram atrás dele, ansiosos e esperançosos com essa descoberta. Não sei. Nietzsche respondeu timidamente enquanto espiava pelo buraco escuro, mas é bem profundo.
Quando todos escalaram as pedras e olharam para baixo, também ficaram confusos se aquele buraco era a entrada ou apenas mais um beco sem saída. Há apenas uma maneira de descobrir. Malak pediu em sua mente: Rainha, por favor, peça a Momo para vir aqui o mais rápido possível. Como um slime, era natural que ele fosse deixado na espaçonave em vez de ajudá-los nesse trabalho duro. Seu corpo gelatinoso não tinha massa sólida, tornando quase impossível exercer força sobre objetos. Você precisa de mim, capitão. Momo falou telepaticamente. Sim, encontramos uma pista, precisamos que você avalie a situação. Agora mesmo. Em menos de 1 minuto, Momo pode ser visto pairando em direção a eles vestindo um terno, mas não o capacete. Slimes eram conhecidos por serem imortais devido à sua capacidade de sobrevivência em qualquer atmosfera e ambiente. Então, ele não se importou com o frio ou com a falta de oxigênio. Quando ele chegou ao buraco que encontraram, ele imediatamente partiu o braço que tinha a pulseira AP e a enviou para baixo. A pulseira acendeu a lanterna mais uma câmera de gravação que foi sincronizada com uma tela holográfica diante de todos. A primeira coisa que notaram foi que as paredes do buraco pertenciam às pedras sobre as quais estavam. Quanto mais fundo o braço de limo chegava, mais surpresos ficavam com o tamanho das pedras. Já havia chegado a 25 metros abaixo do solo, mas não havia sinais de chão ou outro buraco naquelas paredes. Isso é um poço? Eric se perguntou, altamente duvidoso. Malissa esclareceu: os poços não deveriam ser tão profundos e definitivamente não devem estar entre duas pedras. Deve ser uma chaminé ou uma rota de fuga, ou algo assim. A razão pela qual ela pensou assim foi por causa do buraco de formato quase perfeito. Parecia que essas duas pedras foram fundidas, deixando esse buraco para trás, ou foi cavado depois de se fundirem. Talvez fosse apenas uma pedra gigantesca que se partiu ao meio e o buraco já havia sido cavado antes disso. Fosse o que fosse, todos ficaram cheios de expectativa quando começaram a acreditar que haviam encontrado pelo menos um caminho para dentro do templo. Segundos se passaram e minutos. O braço do slime continuou deslizando pela parede continuamente enquanto sua distância era monitorada pela pulseira. Neste momento, já havia descido 80 metros abaixo, deixando o esquadrão cético se esse buraco tivesse chão. No entanto, assim que começaram a acreditar que havia mais 100 metros para atravessar, a tela holográfica iluminou-se como uma coroa dourada colocada sob o sol. A luz era dourada e hipnotizante nesta hora escura, fazendo com que todos se concentrassem nela. No momento em que a luz borrada desapareceu, seus corações começaram a bater forte diante de uma cena que permaneceria com eles pelo resto de suas vidas. Fim do capítulo. Capítulo 560, Gritadores de Tumbas. O que são aqueles? Eric murmurou com uma expressão atordoada enquanto observava um mar de insetos dourados espalhados por um enorme mundo subterrâneo vazio com centenas de pilares dourados cintilantes. Esses insetos tinham asas de borboleta, fazendo-os voar em bandos de um pilar para outro, deixando atrás de si um rastro de pó dourado. Quando a poeira cai no chão ou nos pilares, ela os pinta com uma cor dourada, fazendo parecer que todo o mundo subterrâneo foi feito de ouro puro. Olha ali! Jones exclamou com uma expressão estupefata enquanto apontava o dedo trêmulo para uma gigantesca pirâmide dourada com um pico pontiagudo e brilhante. Não tinha uma única janela nem entrada, parecendo uma rocha esculpida em forma de pirâmide. A parte mais fascinante foi o fato de parecer novo, sem uma única faísca de poeira ou fissura. Além daquelas borboletas, pilares e da pirâmide, não havia mais nada na área. No momento em que queriam discuti-los, ficaram chocados ao ver um bando daquelas borboletas, indo em direção ao buraco, onde espiavam usando a pulseira de Momo. Fecha-o! Sem um pingo de hesitação, Malak ordenou enquanto se afastava do buraco. Enquanto o resto estava um pouco mais lento, Poalani instantaneamente pulou abaixo da pedra e pegou uma pedra gigante com as próprias mãos. Então, ele jogou enquanto gritava, "Move!"
O esquadrão lutou para sair do caminho, permitindo que a pedra caísse quase perto do buraco. Malak fez o resto empurrando-o facilmente até fechar completamente o buraco. SSHSHSHSHSS. Através das fendas entre o buraco e a rocha, Malak foi capaz de ouvir um barulho arrepiante de milhões de asas batendo ao mesmo tempo. Aquela passou perto. Malak suspirou de alívio enquanto saltava para baixo, agrupando-se com o resto. Eles pareciam bastante confusos com a decisão dela de fechar o buraco. Há algo de errado com essas borboletas? Pualani perguntou com um tom solene. Ele se moveu puramente sob as ordens de Malak, sem ter a menor ideia do motivo. Sua reação rápida foi devido à sua formação no exército, já que ele era um ex-tenente-coronel do Exército Galáctico da Via Láctea. Apenas Malak e Félix sabiam o motivo pelo qual ele se tornou um escravo. Eu realmente não sei o que eles fazem. Malak esclareceu, mas Sir Félix me avisou para ficar longe de qualquer inseto nessas ruínas, por mais inofensivos que parecessem. A expressão de todos ficou séria ao ouvir isso. Como vinha direto de Félix, significava apenas que a organização tinha dificuldades com insetos nas outras ruínas parecidas com esta. Lembrar-se de seu grande número no mundo subterrâneo fez seus corações afundarem. Vamos atualizar o chefe primeiro. Kodri sugeriu. Já estou nisso. Malak disse enquanto escrevia uma mensagem para Félix, que estava atualmente no processo de prática da mistura. Quando Félix o recebeu e leu tudo o que aconteceu, ele imediatamente abandonou a prática no meio e solicitou à rainha que usasse o link de Malak. Uau! Em poucos momentos, o corpo de Félix foi reconstruído acima deles. Ele não se preocupou em perder tempo com cumprimentos e perguntou calmamente: algum de vocês foi tocado por esses insetos? Todos balançaram a cabeça. Chefe, você acha que eles podem nos prejudicar? Eric perguntou enquanto esticava seu traje nanobot. Enquanto estivermos usando isso, duvido que esses pequenos insetos possam penetrá-los e nos tocar diretamente. O resto do esquadrão acenou com a cabeça em concordância. Eles já haviam feito pesquisas suficientes sobre seus trajes para entender que eram capazes de se defender contra os Bloodliners de pico do terceiro estágio. Nem mencione pequenos insetos. Isso teria sido verdade se os Tomb Screamers não tivessem presas ácidas como armas secundárias. Félix balançou a cabeça e esclareceu suas dúvidas. O ácido que essas presas liberam poderia derreter facilmente esses nanorobôs. Apavorante. As palavras de Félix conseguiram causar arrepios na espinha. Infelizmente, ele ainda não havia terminado quando mencionou: isso é apenas para quebrar suas defesas. A verdadeira arma deles são os sinais de efeito mental que são capazes de fazer você enlouquecer para reunir o maior número possível de Tomb Screamers. Você nem vai se importar se vocês prejudicaram um ao outro por eles. SSSSS. Todos respiraram fundo de medo, exceto Momo, que tinha imunidade completa contra ambos os efeitos. Se todos morressem, ele sobreviveria novamente, assim como em seu esquadrão anterior. Existem bilhões deles lá embaixo. Kodri suspirou. Mesmo se quiséssemos exterminá-los, levaríamos dias e uma enorme quantidade de pedras energéticas. Se confiássemos nas armas de nossa nave espacial, eles definitivamente afundariam todo o deserto nas ruínas, enterrando-os novamente. Chefe, já que você sabe tudo isso sobre eles, você tem uma solução? Eric perguntou. De fato, Félix sorriu. A organização não sabia que tipo de insetos você encontraria nas ruínas, mas eles estavam confiantes de que você encontraria um ou dois tipos. Como esperado do chefe e da organização. Eric ergueu o polegar em agradecimento e disse: sempre confiável. Os demais também suspiraram de alívio ao perceber que seu problema havia sido resolvido. Félix apontou para a nave e informou: alguém vá verificar o armazém e traga uma caixa com etiqueta de inseto. Deixe para mim. Eric imediatamente correu em direção ao portão da nave espacial. Porém, ele demorou 10 minutos para voltar, já que o armazém estava longe da entrada da nave. Baque. Eric colocou a caixa metálica cinza sobre uma pedra e recuou.
Malak deu um passo à frente e abriu com seu scanner. Então, ela tirou várias latas de spray verdes e as espalhou no esquadrão. Pulverize todo o seu traje até começar a cheirar mal. Félix explicou. Então, entre imediatamente no buraco e aponte para a pirâmide sem fazer muito barulho. Eles podem não se aproximar de você por conta própria devido ao spray, mas continuarão zumbindo por alguns metros ao seu redor, irritando o inferno. Você. Os membros do esquadrão acenaram com a cabeça em compreensão enquanto se pulverizavam. Félix continuou falando. Depois de chegar à pirâmide, certifique-se de parar na última escada. Há uma grande chance de que quanto mais perto você chegar dela, maior será a probabilidade de você acabar ativando uma armadilha. Félix sabia que não existiam armadilhas antes da pirâmide, mas ele não queria expor tudo agora. Melhor esperar até que ele realmente veja a pirâmide e invente outra desculpa idiota para seu conhecimento futuro. Alguns minutos depois, o esquadrão estava acima das pedras enquanto algumas latas vazias estavam espalhadas no chão. Eles não conseguiam sentir o cheiro, mas presumiram que deveria ser suficiente depois de esvaziarem uma garrafa inteira sobre si mesmos. Preparar? Pualane perguntou enquanto colocava as mãos na pedra que fechava o buraco. Ao ver que todos concordaram com a cabeça, ele levantou-o e jogou-o fora como se não pesasse nada. Então, ele recuou com o resto, temendo que uma enxurrada de Tomb Screamers explodisse de uma só vez. No entanto, eles esperaram alguns segundos e nada surgiu. Eles retornaram abaixo. Vamos rápido. Malak disse enquanto pulava pelo buraco sem hesitação. Enquanto ela estava em queda livre em uma postura reta, ela contava os segundos para trás. No momento em que chegou a 0, ela ativou sua habilidade Asas da Eternidade. Asterisco. 2 enormes asas criadas a partir de chamas azuis emergiram de suas costas e começaram a bater como um cisne gracioso, ajudando-a a descer lentamente até o chão. No instante em que ela tocou o chão, o calor conseguiu queimar centenas de Tomb Screamers ao seu redor. Parecia que ela não teria problemas com ele se estivesse disposta a manter suas asas ativas. Malak não teve problemas com isso, já que suas asas poderiam permanecer ativas por toda a eternidade, sem consumir nem um pouco de sua energia elementar. Embora Malak estivesse totalmente confuso sobre como isso funciona, Lady Sphinx explicou a Félix depois que ele ouviu sobre a habilidade também. Disseram-lhe que as asas dependem do mesmo conceito de transmutação. As chamas transmutam a energia natural ao redor do usuário em energia elementar do fogo, tornando-o capaz de se sustentar sem depender do tanque do usuário. Verdadeiramente uma habilidade digna de um primogenitor. Uau uau! Eric e o resto seguiram atrás dela, cada um usando seu próprio método de descida. Momo simplesmente pulou e acabou batendo de cara no chão enquanto Malissa carregava Kodri, voando para baixo com suas asas de morcego. Quanto a Nietzsche, ela usou longas vinhas para se conectar ao chão e desceu sobre elas. O resto também usou o método dela. Depois que eles se reuniram abaixo, eles mantiveram seus ruídos baixos enquanto examinavam a área ao redor deles que estava infestada de Tomb Screamers. Fique longe dos pilares e tente se mover em uma linha para proteger um ao outro. Malak ordenou enquanto assumia a liderança em direção à pirâmide. Nunca sabemos se há outros perigos escondidos aqui. Sem que ela e Félix soubessem, os perigos não estavam realmente aqui, mas do lado de fora, já que uma frota média de naves espaciais desorganizadas estava se aproximando do planeta na velocidade do som. Não importa o formato ou a aparência da espaçonave, todos eles tinham uma bandeira gigantesca pintada no lado direito. Uma bandeira que tinha uma caveira de aranha branca enquanto era atravessada por 8 ossos brancos, parecendo exatamente com suas pernas. Abaixo da bandeira, havia um nome escrito na linguagem universal comum. Diz: Os Piratas Bloody Mary. Fim do capítulo. Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Confúcio.